Hoje na entrevista eu converso com o Arthur Altran, que é professor do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar, atuante no curso de graduação em Imagem e Som e também nos programas de pós-graduação em Imagem e Som e em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ele é líder do grupo de pesquisa Cinema e Audiovisual na América Latina, Economia e Estética. E é sobre temas relacionados a esse que a gente conversa aqui hoje. Professor Arthur, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar com você aqui no Paideia. Eu que agradeço o seu convite, Mariana, o convite do professor Adilson também. O prazer é meu, na realidade, poder falar um pouco aqui com vocês sobre cinema. Eu vou começar para a gente ir se familiarizando com a sua área de atuação, de pesquisa, a partir do título do grupo de pesquisa. Então, uma parte dele fala em economia e estética. O que significa a gente olhar para a produção audiovisual, para o cinema, a partir pensando em ideias econômicas e ideias estéticas? O intuito do grupo de pesquisa, que além de mim é composto também por outros dois professores aqui da UFSCar, o professor Alessandro Gamo e a professora Flávia Cesarino Costa, ambos do DAC, né? Mas eu te dizia, o objetivo desse grupo de pesquisa é abarcar da forma mais ampla possível, né, o estudo sobre o audiovisual na América Latina, entendendo que não existe uma oposição entre estudos econômicos e estéticos. Há alguns pesquisadores que incidem no que me parece ser uma miopia de visão, de como se esses estudos fossem opostos ou totalmente separados. Na realidade, eu penso que não. Um desafio interessante é justamente, sem incorrer, claro, em mecanicismos, mas mostrar as ligações que existem entre questões econômicas ou industriais, o modo de produção também dos produtos audiovisuais, e os seus resultados estéticos, as suas opções estéticas. Mas, repito, sem mecanicismo e sem pensar também em infraestrutura como determinante do estético. Mas as relações entre esses dois, digamos, grandes filões, né? E pensado isso também, não está no título, mas está na ementa do grupo de pesquisa, na história, não é? Pensar isso ao longo da história. A historicidade é muito importante para a gente. Os modos de produção foram constituídos historicamente, assim como as opções estéticas, as convenções dramáticas, etc., elas também têm uma história. Então é muito importante isso para a gente também nesse grupo. Nesse aspecto, por exemplo, você tem hoje o cinema no mundo como um todo, é uma grande indústria, uma indústria bilionária de grandes estúdios, por exemplo, americanos, etc. Tal. E aqui no Brasil, talvez, quando a gente compara, talvez isso você poderia nos dizer, o cinema dos anos 30, 40, quando ele surge, era muito diferente. A nossa estrutura, quando, por exemplo, comparada com a estrutura que hoje depois viraram os grandes estúdios de cinema, ou a gente perdeu o bonde da história, como muitas coisas a gente perdeu no Brasil? Claro, houve um desenvolvimento do audiovisual no Brasil fantástico, principalmente nesses últimos anos, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, houve um desenvolvimento muito grande do campo cinematográfico no Brasil. Fazer uma comparação muito direta com os anos 30 não é fácil, não é simples. Não é? Agora, há sim uma coisa que liga, e isso me interessa muito na realidade, os anos 30 com praticamente, e 40, né, com praticamente toda a história do cinema brasileiro, inclusive com a contemporaneidade, inclusive com o momento que a gente vive no Brasil, que é a forte presença do Estado, né? O Estado no Brasil, no fundo, ele já é um indutor da produção cinematográfica desde os anos 30. O Brasil tem a sua primeira legislação protecionista em 1932. Né? Eu estudo muito isso, na realidade. E hoje também, de forma muito diferente, não é a mesma forma dos anos 30, obviamente, mas de forma muito diferente, o cinema brasileiro ele subsiste, né, principalmente pelo apoio estatal. Né? O que, também um parênteses, o que não é uma especificidade do Brasil. No fundo, poucas indústrias cinematográficas subsistem somente no mercado. Notadamente a norte-americana, né? A indiana também. Né? São dois exemplos. Mas a maior parte das indústrias cinematográficas no mundo, hoje em dia, e já há muitos anos, também não é uma coisa recente, elas têm fortes relações com o Estado. Se você pensa a França, se você pensa a Itália, a Alemanha, a Argentina, que é nossa vizinha, o México. Em geral, há relações muito fortes entre cinema e Estado em todos esses países e já há muito tempo. Não é? Então, só para voltar na tua pergunta e tentar fechar, eu te diria isso. Quer dizer, essas relações com o Estado, sim, elas são bastante contínuas, embora haja momentos em que elas se adensam mais,
momentos em que essas relações diminuem, mas elas são bastante contínuas entre 1932, que é a data da nossa primeira legislação protecionista para o cinema, até hoje. E hoje, no fundo, é uma legislação bastante ampla no Brasil e bastante complexa, além de financiamento do Estado, etc. O cinema brasileiro, ele começa em que época, aí, mais ou menos, que a gente pode dizer assim, que ele começa a ser o que a gente entende por cinema, né? O cinema ele é uma atividade absolutamente mundializada, né, para usar uma expressão corrente. Já no final do século XIX, quando você tem a famosa primeira projeção pública na França. Mulher, né? Exato. Isso pouco depois já se replica no Brasil e antes mesmo do final do século XIX você já tem as primeiras filmagens no Brasil. Agora, como uma atividade um pouco mais densa de produção, um primeiro momento importante é na virada da primeira década do século XX para os anos 10. Aí você vai ter no Rio de Janeiro, não no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, uma produção relativamente densa em termos numéricos e que chamou a atenção do público no Rio de Janeiro. A gente não sabe bem em outros estados e tal. E que já foi até muito estudada por historiadores como o próprio Paulo Emílio Salles Gomes, Vicente de Paulo Araújo, agora mais recentemente o José Inácio de Melo Souza. Agora, claro, há momentos em que a produção se adensa mais, não é? Na virada dos anos 20 para os anos 30, por exemplo, é um momento em que a produção se adensa muito. Nos anos 50, com o advento da Vera Cruz. Nos anos 60, e os anos 60 em geral a gente pensa muito o cinema novo e o cinema marginal. Foram muito importantes em termos artísticos, embora não tão importantes em termos econômicos. Mas além do cinema novo e do cinema marginal nos anos 70, você tem toda uma produção direcionada para o público popular também. E nos anos 70 que é o grande momento, bem, são aquelas contradições bem brasileiras, mas enfim, que é o grande momento do cinema brasileiro. Uma produção que beira 100 longas-metragens por ano, como hoje é maior na realidade, mas é o momento, os anos 70, principalmente meados dos anos 70, é o momento em que o cinema brasileiro mais avançou até hoje no seu próprio mercado, né? Há anos em que 30% do público que ia ao cinema no Brasil era para ver filmes brasileiros. Então foi um outro momento importante. Nos anos 90 a gente tem uma queda grande, principalmente com a administração bem desastrada do governo Collor, não só na economia, mas em relação à cultura, uma decadência muito grande, e um lento ressurgimento a partir do governo Fernando Henrique, mas de fato nas administrações do presidente Lula, em que, através de várias medidas, e principalmente da ação da Ancine, que o cinema brasileiro encontra um reforçamento grande. Hoje a produção de fato é muito grande de cinema no Brasil. Infelizmente, no mercado de cinema, patinando bastante. Varia muito de ano a ano, mas a gente tem ficado aí com uma participação de mercado, eu só falo em sala de cinema, né? 12% a 15%, mais ou menos isso. Não tem o fenômeno do blockbuster aqui no Brasil, de cinema nacional. São raros filmes são raros, são poucos. Que são atingem poucos. Mas são poucos, né? Uhum. Se você pensa como essa película recente, que teve uma sequência até, Minha Mãe é uma Peça, ela seria, né, um blockbuster brasileiro. Mas são poucos, insuficientes para uma maior participação do cinema brasileiro no seu próprio mercado. E isso gera uma necessidade, claro, de apoio do Estado. Há também no Brasil uma coisa que não há no resto do mundo, ou na maioria dos países, uma separação muito grande, ela hoje é menor, mas ela ainda subsiste, entre cinema e televisão, né? Mas também via legislação, hoje em dia, e via apoio governamental, hoje em dia a produção independente brasileira ela tem conseguido uma certa participação no mercado de TV a cabo. Agora, tudo isso profundamente lastreado, como eu disse, em ação do Estado. A Lei Rouanet, por exemplo, você não tem um filme feito aqui no Brasil que não apareça 4, 5 patrocinadores que está, no fundo, usando dinheiro público. Sim, exatamente. Né? Que exatamente, não é exatamente. dinheiro público. Via Lei Rouanet renúncia fiscal. No cinema, hoje em dia, não é tanto a Lei Rouanet, a Lei Rouanet ela é mais atinente a outras manifestações culturais. Para o cinema é a Lei do Audiovisual, que funciona com o mesmo princípio, né, de imposto devido que o Estado dá o direito àquele contribuinte, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de utilizar na produção cultural, né? Mas para o cinema ele é mais importante hoje em dia a Lei do Audiovisual, que é uma lei específica. Arthur, você falava de que um dos seus temas de interesse é justamente essa relação com o Estado, essas legislações, e eu tenho a impressão que ela também, essa relação nem sempre é sem controvérsia, sem tensão, sem conflitos. Atualmente,
qual é o cenário? O que está aí em discussão? Quais são os últimos projetos? Como que está essa relação com o Estado? É bem complexa essa pergunta, mas a gente pode conversar um pouco. Eu dividiria, talvez em duas questões que são complexas, né? Uma justamente que eu dizia em relação mais à TV fechada, a TV paga, e outra, vamos dizer, ao cinema propriamente dito, digamos assim. É que as coisas se interrelacionam porque são produtoras independentes que, no fundo, produzem, empresas, né? Produtoras independentes que produzem para a TV, para o cinema, enfim, para publicidade, eventualmente também. Mas para te responder, em relação ao cinema, quer dizer, você tem hoje em dia uma ação muito forte da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, né? Que tem um orçamento bastante grande, e cuja política tem sido acusada, isso já mesmo no governo anterior, mesmo no governo Dilma ainda, de ser uma política excessivamente industrialista e de atingir pouco um cinema mais autoral. Ser pouco atinente, não que não seja nada, mas pouco atinente ao cinema autoral. Isso provoca, evidentemente, muitos conflitos dentro do próprio meio cinematográfico, né? Que, vamos dizer assim, se divide, grosseiramente, eu vou dizer isso, mas basicamente, em dois grandes setores, né? Aqueles que conseguem ter mais acesso e mais facilmente aos recursos da Ancine, e que seriam empresas mais estruturadas, e filmes que, de algum modo, se pensa que conseguiriam atingir algum público, mas que nem sempre atingem, na realidade, como a gente conversou antes. E um outro grupo de cineastas que são considerados ou se consideram mais autorais e que têm empresas menores e que têm muito mais dificuldade de acesso a esse recurso público da Ancine. Então isso gera muita tensão. Claro, ambos os grupos concordam que há que haver o apoio do Estado. Agora, como esse apoio deve ocorrer, que critérios devem reger a Ancine na hora que ela distribui esses recursos, é que causa muito conflito dentro do próprio meio cinematográfico, né? E há hoje em dia essa outra legislação que eu me referia, que é a legislação atinente à TV a cabo, que obriga, né, o produto independente brasileiro, seja ele filme, mas pode ser uma minissérie também, documentário, etc., a ser exibido na TV a cabo, né? Os produtores, em geral, são, claro, completamente favoráveis a essa legislação, mas há muita resistência das grandes empresas de mídia brasileira, na televisão, TV Globo, as outras televisões também, e resistência, claro, também das empresas internacionais que atuam nesse setor, Fox, Warner, etc. Elas têm muita resistência a isso, além das operadoras de telefonia, que tem muito a ver com isso tudo, tá? E que buscam o tempo todo, por via judicial, que a legislação mude ou se enfraqueça, ou mesmo seja derrogada, né? Então o grau de conflitividade aí é muito grande, né? Hoje em dia também a gente assiste ataques muito grandes a leis como a Lei Rouanet, que já foi citada, a Lei do Audiovisual, que ainda é muito importante para o cinema, ataques que vêm de variados setores, desde setores mesmo da produção artística, que acham que essas leis beneficiam mais, digamos, artistas que teriam por outras formas como produzir os seus filmes, os seus shows, o seu teatro, dependendo da lei, né, cada lei é para um setor, etc., até setores que são totalmente contra o investimento público na cultura. Isso existiu no passado, foi muito forte, diminuiu um pouco agora, com essa onda de conservadorismo que assola o país, tem voltado também. Quer dizer, o Estado não deve interferir em nada, porque interferir na cultura também, né? Então, ataques não são iguais, esses ataques, obviamente, mas são ataques a essa legislação, né? É claro que essa legislação ela tem que ser repensada, né? Eu digo em relação à Lei Rouanet, à Lei do Audiovisual, a gente observa muitas imperfeições. Não vai dar tempo aqui, infelizmente, eu já estudei bastante essa legislação também, da gente descer a minúcias disso, é bastante complexo. Mas eu penso que alguma forma de protecionismo e de apoio do Estado tem que existir, né? A primeira ideia que eu acho que tem que ser completamente afastada é que o Estado não tem o que dizer no campo da cultura, ele tem sim. No fundo, a maior parte das atividades culturais, elas não têm como se manter economicamente só pela relação com o mercado. O cinema é um belo exemplo disso. Se o cinema depender só do mercado, cinema brasileiro, eu falo, ou ele não vai ser produzido simplesmente, como foi nos primeiros anos do governo Collor, ou o que vai ser produzido é o que for muito relacionado com a grande mídia.
Então você não vai ter um cinema autoral, ou mesmo um cinema que é comercial, mas com outras pretensões, né? Isso sem falar em produções culturais, aí não tem nada a ver com a lei do audiovisual, mais a lei Rouanet, como a ópera, o teatro mais de experiência, publicação de livros de arte, exposições de arte, etc, etc. Essas coisas, em termos de mercado, não tem nenhum mercado. Ou tem muito pouco mercado, digamos assim. Não para se manter, né? Não para se manter, exatamente. Então, é necessário. Agora, claro, há muitas formas de o Estado intervir no campo cultural, né? E essas formas mais ligadas à renúncia fiscal, de fato, elas estão sendo muito atacadas, elas são muito problemáticas, seja porque concentram o investimento, seja porque são muito concentradas regionalmente, seja porque o Estado também perde, pelo menos do meu ponto de vista esse, perde alguma forma de interagir mais com o campo cultural e de fazer uma política cultural mais ativa, enfim, por diferentes razões. Essas formas de intervenção, que eu dizia, lei do Rouanet, lei do audiovisual, ou seja, de renúncia fiscal, talvez a gente tenha que rever, mas não para não deixar nada no lugar. Não para não existir. Por exemplo, você falava que nos anos 70 foi o ano de grandes produções, porque existia a Embrafilme na época, exato, não é isso? Exato. E ali havia uma interferência, isso é uma curiosidade minha, havia uma interferência política mesmo daquilo que era para ser produzido, só aquele tipo, havia um direcionamento para o tipo de cinema que era feito e financiado, porque ali a Embrafilme é diferente dessas leis que a gente tem. Na época você tinha uma empresa, né? Exato. Ela produzia os filmes junto de parceiro, era assim que funcionava? A Embrafilme era uma empresa pública, sim, teoricamente de capital misto, mas na prática 99% do capital era do Estado, do governo federal, no caso, né? Era uma empresa ligada ao antigo Ministério da Educação e Cultura, você não tinha os ministérios separados como hoje, né? E a Embrafilme foi criada no auge da ditadura militar, ela foi criada em 69, justamente ali quando você tinha no governo, quando Costa e Silva teve o impedimento e é afastado, a Embrafilme foi criada nesse momento, é algo bastante complicado. Mas no que pese isso, a Embrafilme teve um papel muito importante no avanço do cinema brasileiro no mercado, como eu disse, nos anos 70 até o início dos anos 80. No fundo, a forma da Embrafilme interagir com os produtores era bastante variada, tá? Podia ser, desde operando, como a gente fala, com financiamento, que no fundo a forma de intervenção é muito pequena, porque é como se fosse quase um banco. Eu te empresto o dinheiro, você me devolve depois de tanto tempo com tal juros. Mas então qual é a vantagem de ser na Embrafilme? É que os juros eram menores e um prazo mais alongado, porque a economia cinematográfica é uma economia de tempo muito longo, né? Então era bom para o produtor. Mas a partir de meados dos anos 70, a Embrafilme se torna também coprodutora. E às vezes produtora dos filmes, né? Tendo quase todo o capital ali. Mas no que pese isso, a intervenção da Embrafilme, que havia, certamente, não é? Que havia, era bastante mediada. Isso está muito estudado já, no caso da Embrafilme, por autores como José Mário Ortiz Ramos, que foi meu orientador no doutorado, ou Tunico Amâncio. Havia muita mediação, porque os cineastas conseguiram, a partir de meados dos anos 70, sobretudo, colocar gente de cinema na direção da empresa. Então, como muito da ditadura brasileira, embora houvesse, claro, um movimento de pressão e de tentativa que os cineastas fizessem determinados tipos de filme, também havia um movimento de resistência, não é? E o próprio fato da empresa ser gerida por um cineasta que era indicado por um grupo hegemônico do cinema novo, nesse caso o cineasta Roberto Farias, que foi diretor muitos anos da empresa, tinha uma espécie de contrapressão, né? Então você tem coisas curiosíssimas na Embrafilme, desde filmes que efetivamente foram produzidos, digamos assim, quase que sobre um fluxo do Estado, não é? De políticas do Estado, enfim, e que a gente pode analisar eles ideologicamente, mas por outro lado eu te falo o seguinte, o primeiro filme distribuído pela Embrafilme foi São Bernardo, de João Risman, um filme que foi censurado, inclusive, pelo governo, adaptação do famoso Romance, de Graciliano Ramos, e um filme que, tal como Romance, mas um filme que é toda uma reflexão sobre a sociedade capitalista no Brasil, né? Então é muito contraditório sempre, né? Sempre muito contraditório. Tem o famoso caso, depois o Roberto Farias sai da empresa e assume Celso Amorim, a direção da empresa. Muito curioso isso, que já era diplomata e que foi recentemente ministro, né, das Relações Exteriores no governo Lula.
E aí o Roberto Farias dirige com o dinheiro da Embrafilme o Pra Frente Brasil, que é um filme muito conhecido, que é o primeiro filme a expor assim, para um público mais amplo a questão da tortura no Brasil. Claro. Isso é um filme de 74, 75? Não, já é um filme, já é um filme do início dos anos 80. Anos 80, isso. já no final da ditadura. Já, quando a censura estava afrouxando um pouco, mas mesmo assim, esse filme é produzido com dinheiro da Embrafilme. Claro que já era um tremendo escândalo dentro da Embrafilme, o Celso Amorim foi demitido. Mas fez. Mas mostra como é complexo esse movimento, né? Como ele é complexo, como ele é difícil. Eu lembro quando o garoto ia ao cinema e aparecia aquela tarja enorme da censura, Sim, né? sim. Aquele certificado branco, esse filme é para tal, Exato. tal, O tal. certificado de censura. O certificado de censura. Era um negócio bastante marcante, né? Eu cresci vendo filmes, olhando aquilo, falava assim, todo filme tem isso, mas que coisa, né? Que situação, né? Tão explícito, né? Como ter um certificado com assinatura, tal, era uma coisa bastante marcante. A gente tem só mais 8 minutos. Eu anunciei que a gente ia falar de cinema argentino, então eu queria aproveitar esse finzinho. Arthur, você acabou de... Já faz mais tempo que você tem pesquisado essas relações entre o cinema brasileiro e o cinema argentino, particularmente no período de 1930 a 1955, e acabou de voltar aí de um período longo em Buenos Aires, um estágio de pós-doutorado em cima dessa temática. Queria então que você apresentasse para a gente essa temática, por que essa comparação, por que nesse período, e aí já adiantando, anunciando os principais resultados, ou as principais reflexões que você fez aí ao longo desse período. Na realidade, eu me dedico, nesses últimos anos, a estudar as relações cinematográficas, na verdade de indústrias culturais, mas principalmente cinema, claro, entre Brasil e Argentina. E o que tem me interessado não é esse período mais recente, mas que é muito interessante, claro, esse período mais recente, mas sim o início, digamos assim, da constituição das indústrias culturais na América Latina, que são os anos 30 até os anos 50. Então, o que eu estou estudando são as relações cinematográficas entre as cinematografias do Brasil e da Argentina, desde de 1930, ou seja, do advento do som no cinema, até 54, 55. Esse período era dominado pelo quê? Não só no Brasil e na Argentina, mas principalmente na indústria central dos Estados Unidos, por um modo de produção que a gente chama de studio system, um sistema de estúdios, né? E ele servia bastante de modelo para outros países. Claro que no Brasil e na Argentina esse modelo não foi retomado ipsis literis como ele se desenvolveu nos Estados Unidos, por diversos motivos que não dá para expor aqui. Mas eu tento estudar, então, como essa produção inspirada, baseada, emulada no Studio System se desenvolveu lá na Argentina e aqui. E o que é interessante a gente notar, ao contrário do que talvez a gente possa pensar, é que havia muita relação cultural entre Brasil e Argentina nesse período, inclusive no campo do que eu chamo, né, de primórdios das indústrias culturais, ou seja, o rádio, a imprensa e o cinema, claro. Não havia televisão ainda, a televisão é só dos anos 50. E havia toda uma circulação. Por exemplo, também no campo da música e do teatro de um teatro mais para grande público. Então você pega uma figura como Carmen Miranda, por exemplo, antes dela ir para Hollywood, nos anos 30, eu fui várias vezes à Argentina, com muito sucesso. E o contrário também, Libertad Lamarque, que é a grande cantora de tango e atriz argentina, uma voz belíssima, esteve no Brasil várias vezes com muito sucesso, não é? Isso só para mostrar essas inter-relações. Então, o que eu estudo nesses últimos anos são diversos níveis de inter-relação entre Brasil e Argentina no campo do cinema. Né, no campo do cinema. Como eu disse, há tipos diferentes de inter-relação. Um mais evidente, mas nem por isso menos interessante, esse que eu citei, quer dizer, artistas que ficam de um país que vem para o outro. Né? Então, no campo específico do cinema, por exemplo, você tem um criador importante como o Oduvaldo Viana, não o Vianinha, todo mundo sempre se lembra do Vianinha, o pai. O Oduvaldo Viana, o pai. Tá? Que no final, foi um autor de teatro muito importante no Brasil, escreveu peças fundamentais, né, como Amor, da nossa dramaturgia, realiza um filme fundamental para o cinema brasileiro, que é Bonequinha de Seda, e vai para a Argentina, onde faz filmes também, onde tem peças que também são montadas, e onde ele entra na indústria radiofônica, era muito forte na Argentina a indústria radiofônica, principalmente a radionovela, passa a ter intimidade com a radionovela e depois traz isso para o Brasil, onde ele vai se tornar um dos mais importantes autores de radionovela no Brasil, nos anos 40. Então esse tipo de inter-relação me interessa muito. Né? Claro, os produtos também que circulavam de um país por outro.
para o outro. Então, os filmes brasileiros, que são poucos, que foram lançados comercialmente na Argentina nesse período, e o contrário, que é muito presente, filmes argentinos que estreavam aqui. É muito presente isso. A cinematografia argentina se desenvolveu bem mais nesse período do que a brasileira. Ela realmente teve um certo arranque econômico, enquanto a brasileira tendeu a patinar muito, com exceção já da criação da Vera Cruz lá em 49 e 50. E quando a gente compara hoje, como estão Brasil e Argentina em termos de produção? Em termos numéricos, muito semelhante, né? Uma produção muito pujante, muito grande. A brasileira é maior, até porque a nossa economia é maior, etc. Mas ambos muito pujantes, ambos muito dependentes, claro, do Estado. Aqui, principalmente, Ancine, lá o INCA, com 2 As no final, que é o órgão federal de fomento ao cinema. As políticas em si têm bastante diferença quando a gente vai estudar. A forma de apoio ao cinema na Argentina não tem nada a ver com renúncia fiscal, por exemplo, que no Brasil ainda é importante, não é a única forma, mas ainda é importante. São bem diferentes, não vai dar para a gente entrar aqui nisso. E até em termos de estrutura de mercado, muito semelhante, porque são mercados dominados pelo produto norte-americano, como eram lá atrás também. E o que faz sucesso no cinema lá, em termos de cinema nacional, ou seja, do cinema argentino, é como aqui. São filmes que têm muita relação com a televisão, em geral estrelados por pessoas, por artistas, né, que são conhecidos da televisão, e a comédia, embora não seja uma comédia igual à brasileira, no fundo é uma comédia bastante diferente da brasileira, mas em geral são comédias. Talvez a maior diferença em relação ao cinema argentino, em termos mais comerciais, eu digo, em relação ao brasileiro, é que há alguns filmes de autor, mas não muito, claro, não são filmes muito difíceis de assistir, que conseguem um certo público lá. E que acabam estreando em vários países, inclusive no Brasil. Então, diretores como Campanella, que hoje em dia, inclusive, está em Hollywood, como Pablo Trapero, em menor medida Santiago Mitre, são diretores que têm um certo público lá. Seus filmes estreiam aqui no Brasil, conseguem uma certa respeitabilidade junto à crítica, ao público também, e circulam. Isso a gente não tem tanto no Brasil, né? Tem um grau muito menor. Não é que não tenha nada, mas muito menor, né? Talvez seja a diferença central hoje em dia, né? Bom, tem vários temas que eu ainda queria abordar, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades. Acho que deu para a gente conversar sobre temas importantes e esse específico também, que é aí a área mais recente em que você tem atuado. Queria agradecer demais, foi um prazer e acho que importante para o público aí do Paideia também essa discussão. Muito obrigada, Arthur. Eu agradeço o convite, estou à disposição. E obrigado pelo convite tanto seu, Mariana, como do professor Adilson. Eu conversei com o Arthur Altran, que é professor do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. O Paideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 20h. Enquanto isso, vocês podem acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.